Não tem como esconder a relação pai e filho, não tem como esconder. Em alguns casos, a princípio, você não vê necessidade de falar, principalmente quando está começando, né? Você pode até se apresentar como alguém que está gerenciando a carreira de um atleta. Você não vai estar mentindo, você vai dividir o particular, o lado familiar, dividindo para o lado profissional. Então, não vejo problema desde que você tenta dividir. Agora, em alguns casos você vai ter que falar e contar isso aí também não vai ter problema. O lado ruim disso aí é essa questão emocional e essa questão, em alguns casos, do dirigente do clube, ele não jogar tão limpo com você porque você é pai. Então ele entende que vai ter um sentimento e aí isso pode dificultar a ele ser transparente com você. Então, se você conseguir, no primeiro momento, você conseguir se apresentar como uma pessoa que está representando um garoto, não tem problema. Eu vou contar uma história de um fato que aconteceu com um amigo. Ele era um atleta, ele ligou para um clube, se passando como um empresário, negociou, acertou as situações. Eu não estou falando que é certo ou não, estou falando uma situação que aconteceu, tá? Ele ligou, se apresentou o serviço dele. Posteriormente, uma pessoa foi apresentar ele nesse clube e ele teve uma oportunidade. Então isso é um fato verídico que aconteceu. Isso mostra que, e ele não conhecia, ele pegou só o contato da pessoa, utilizou técnicas, né, de abordagem, técnicas comerciais, já tinha um linguajar, porque quando você vai conversar com alguém do futebol, é diferente de qualquer outro tipo de mercado. Então tem uma conversa apropriada para o mercado, para o dirigente, que esse tipo de conversa que você começa a ter com ele, faz ele ver em você alguém que é do métier, que conhece daquilo que está falando. Imagine que você vai falar com um exemplo, né? Quando a minha esposa, quando ela vai, por algum motivo tem que ir em algum mecânico, que eu não posso estar presente, eu falo para ela fazer o seguinte: primeiro você passa em um mecânico, fala o caso, o mecânico vai te dar um primeiro diagnóstico. Depois que ele te der o primeiro diagnóstico, ele vai utilizar vários termos técnicos, ou ele vai falar o que pode estar ocorrendo com o teu carro. Se você não se sentir confortável com aquela primeira pessoa, você vai no segundo. Quando você for conversar no segundo, se você sendo mulher, você já vai falando o que você acha que pode ser. Por exemplo, eu acho que pode ser, utilizando o que o outro mecânico já tinha falado. Talvez pode ser isso, talvez pode ser isso, eu não sei, eu quero que você dê uma averiguada. E aí, aquela coisa do cara falar é mulher, né? Alguns mecânicos se aproveitam disso, não são todos, é a minoria que faz isso, mas infelizmente isso existe. E aí quando ele vê que você tem conhecimento, que você não é totalmente leigo daquilo, ele já fica com o pé atrás. Então quando você utiliza a linguagem do mercado, vai gerar uma credibilidade e a pessoa vai falar, a pessoa conhece do que está falando. Então é totalmente possível quando você consegue dividir. O ruim é essa questão de você ter o lado sentimental e poder atrapalhar a negociação por parte do dirigente.